Pronto, gravando. Olá, queridos e queridas do Mandala 7. Eu sou Adriane Queiroz. Eu sou Carolina Faria. E nós somos as Mandaleiras. Gente, de novo. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, queridos e queridas do Mandala 7. Eu sou Adriane Queiroz. Sou Carolina Faria. E este é o Mandala 7. Agora, clima de Natal! Estamos em dezembro de 2021. Adriane está fazendo um Natal berlinense xamânico, toda no frio. E eu não vou ter a hipocrisia de colocar árvore de Natal de algodão, como é que chama? Neve de algodão, né? Vamos botar as plantas, que é o que a gente tem em dezembro aqui. Eu acho maravilhoso, porque eu também estou cheia de plantas aqui, afinal de contas, temos que saudar os 4 elementos, né? O menino Jesus também, que é o aniversariante do mês, né? Digamos assim, não podemos esquecer. Ele também fez essa saudação e tentou nos passar, foi um grande professor, né? Que, independente de religião, nos passou a mensagem de amor com a sua própria vida, com os seus próprios exemplos, independente de sua morte, mas ele passou com toda a sua vida, todos esses ensinamentos. E eu acho que isso é algo que a gente não pode esquecer, sabe? Dos ensinamentos, que é isso que fica para a eternidade. Não é só o sacrifício, mas é também o legado que você deixa. E o legado dele foi tão forte que já sobreviveu a mais de 2000 anos, né? Então, é um legado que é indiscutível. Então, eu acho que isso, durante o Natal, é algo que a gente pode muito bem, principalmente aqui no Mandala 7, né, que a gente tem esse objetivo, o nosso lindo projeto, que ainda não tem nenhum ano, mas já temos os nossos 9, 10 meses, já completamos um ciclo muito bom, um ciclo muito rico, e todos esses ensinamentos que, principalmente eu, como pessoa física, e espiritual, aprendi de Carola e aprendi de todas as pessoas que estavam conosco nesse caminho de 9 meses. Eu agradeço muito, a gente vai falar sobre cada um deles, né, logicamente, mas todas as pessoas que desde lá no Telegram acreditaram também e continuam acreditando nesse caminho de plena consciência, de você ouvir o outro, de você encontrar na música um caminho para o teu autoconhecimento, para o teu aprendizado, e que seja utilizado também na performance, mas que também seja utilizado como a tua própria cura. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, o Natal ele não pode passar em branco de forma nenhuma, independente dos presentes ou da estrela que está ali atrás, a estrela, porque a estrela é de luz, né? A estrela está ali, mas a mandala também. Então, a gente não pode esquecer, né, que essa luz também está em cada um de nós, e não é uma coisa de mensagem de fim de ano, isso é uma coisa que a gente está trabalhando todos os dias, principalmente nos tempos anormais que vivemos. Nós precisamos dessa luz em um brilho muito mais especial, em um brilho muito mais denso, que é para que nós possamos também, digamos, vencer a escuridão que cada um de nós também possui, né? Na sinfonia, a gente fala isso, né? Além das estrelas, deve habitar aquele que nos criou, aquela força que nos criou. E é sempre a hora em que eu canto na sinfonia, porque eu, como solista, eu fico ouvindo o coro dizer isso, e eu olho para o público. E quando a gente vai lá no Luz no Caminho, Light on the Path, da Mabel Collins, que é um transcrito, né, de todo do conhecimento budista tibetano, e existe exatamente essa orientação. Busque o mais além, e busque o mais dentro. E dentro de cada ser mora essa luz infinita, pulsa essa luz infinita, essa luz. Então, é muito interessante a hora em que über dem Sternenzelt muss wohnen. É além das estrelas que ele habita. Mas além de que estrelas? As estrelas que estão a bilhões de quilômetros de nós, ou as estrelas que estão a bilhões de quilômetros dentro de um nível de tamanha profundidade que nós sequer reconhecemos dentro de nossa alma. Então, Beethoven, quando faz aquele momento em que o coro está fazendo uma coisa etérea, né?
tá, 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 tá. É uma parte difícil para as vozes cantarem, porque tem que fazer um piano. E a gente se sente flutuando no espaço mesmo. Então, a estrela do Natal, eu não consigo não pensar nessa hora. Inclusive, eu acho uma excelente coincidência que se faça a nona sinfonia sempre nesse período, né? Toda orquestra faz sua própria nona sinfonia. Claro, né? Afinal de contas, Schiller e Beethoven, quando musicou a Nona Sinfonia, eles tiveram esse objetivo, né? Que fosse uma música realmente eterna, uma música que unisse os povos, independente de ela estar sendo, logicamente, feita em alemão, porque, logicamente, Schiller era alemão, mas a mensagem, ela é uma mensagem que ela envolve a humanidade, ela não envolve somente a um povo. E existe um documentário que a Deutsche Welle fez aqui, pela arte também, né? Então está em francês, em inglês e em alemão, que está no YouTube, eu não sei se está liberada no Brasil, mas é que fala sobre a Nona Sinfonia, o poder da Nona Sinfonia. E eles apresentam várias produções da Nona Sinfonia no mundo inteiro. Eles começam por Salzburg, depois vão para a África, e aí você vê as pessoas cantando em alemão na África, fazendo essa música totalmente alemã, com aquela alegria do continente africano, mas ao mesmo tempo com a profundidade do que essa mensagem quer dizer. Depois eles vão para o Japão, naquele projeto que eles fizeram de 10 mil vozes, colocaram no estádio, todo mundo cantando, já faz alguns anos. Então, eles fazem várias constelações, né? Uma mandala, né? Uma mandala realmente universal, não, mas no planeta Terra, né? Uma mandala terráquea, de onde a música de Beethoven chegou. E ela deixou de ser dele. Ela passou a ser realmente, a Nona Sinfonia, ela passou a ser como mensagem, uma mensagem universal. E é por isso que ela é tão forte, e é por isso que ela sempre chega também no fim do ano, porque quando a gente completa um novo ciclo, tem gente que diz, isso é bobagem. Não, gente, pelo menos assim, eu não vejo isso como uma bobagem, porque a vida ela é feita de ciclos. Você queira ou não, nós partimos de uma célula. E essa célula vai se multiplicando e se transformando em outras células, em outros ciclos dentro do nosso corpo. Toda a natureza é feita dessa mesma estrutura. O próprio universo do que se conhece também feito dessa estrutura. Então, tudo tem que se partir de um ponto. Se partindo desse ponto você não forma um círculo para que ele possa se multiplicar, como que você vai deixar todos esses círculos abertos? Então, o fim do ano, ele tem, eu acredito, no caso, essa mensagem também. E a música, e no caso, como você colocou, esse exemplo fantástico, que é o exemplo da Nona, ela vivifica isso de uma forma muito intensa, porque ela é símbolo de luta, ela é símbolo de solidariedade, ela é símbolo de união entre os povos, e lógico, ela é algo muito difícil de ser executado, né? Porque você precisa de uma preparação, logicamente, técnica, uma preparação de produção, existe uma série de coisas, mas a mensagem dela é uma mensagem universal, que qualquer criança, qualquer ser pode simplesmente compreendê-la. E eu acho que dentro desse aspecto, Jesus e o que ele passou como amor e como a docência, né, que ele deixou na Terra, para mim, ele é um grande professor. Então, como eu sou professora e você também, temos o maior orgulho, né, de fazer parte, né, dessa egrégora fantástica, né, egrégora dos docentes, é algo que nos deixa muito orgulhosos, né, de poder ser caminho para o outro, Rabi, né? Rabi. Né? De ser Rabi, né? É o ser caminho para o outro, é de você poder abrir uma brecha para o outro, que às vezes ele vai te levar também ao teu próprio crescimento. E eu acredito que esse é um dos objetivos primordiais do nosso projeto. Eu fico muito feliz e muito agradecida de ter convidado a Carola para andar esse caminho comigo, porque eu aprendi e aprendo muito com ela, ela sabe disso. O mesmo de você, né? minha senhora. A gente fica aqui trocando elogios, mas é a verdade, a gente realmente aprende muito uma com a outra, e isso é algo que ultrapassa, nesse caso, literalmente, os continentes, porque nós vivemos, no momento, em continentes distintos,
né? Vivemos, digamos assim, divididas pelo oceano, pelo Oceano Atlântico, mas nós estamos muito próximas, né? Essa ferramenta da internet nos possibilitou começar esse projeto em meados de março, e aí tivemos várias discussões sobre a mulher na música, sempre com foco na música, sempre foco no autoconhecimento e na junção que a música como ferramenta pode nos levar a esse autoconhecimento e o crescimento Ampliação disso. de consciência. Isso. Ampliação de consciência é uma coisa tão importante, porque a gente, quando estava lá atrás, né, lá nos tempos do Lírica Solidária, que foi o momento em onde a gente se encontrou e que você fazia os encontros, as rodas, né, aquela mandala de roda dos artistas falando, coisa que a gente mais notava, né, Adri, era como que o artista profissional, curioso, a gente passou tanto tempo sem olhar para ele, sem entender que ele tinha dores também profundas, e falta de fé, e uma falta de conexão com aquilo. É muito interessante, né? Porque é como se você lidasse com joias preciosas sem saber que aqui, sem reconhecer o valor daquilo que você está fazendo e sem importar daquele valor para a tua vida. Então, eu acho que esse aqui foi o desejo da nossa mandala, né? A partir, evidentemente, de nós, porque sem que a gente passasse por esse processo, nós, nada consegue se fazer, que nada é crível. Ninguém acredita naquilo que não seja consistente, né? Mas esse desejo de fazer com que a ampliação da consciência, a partir da escuta ativa, começasse por quem? Pelo emissor, pelo portador da mensagem. Porque a gente tem também a consciência de que o artista, ele é um guardião da sociedade. Ele é um guardião de coisas muito sagradas. Pode parecer um papo meio piegas, mas não é não. Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma encruzilhada, né? De muita gente em situação de emergência alimentar, sem uma casa para morar, sem o mínimo para viver. E a gente pode cair na tentação de achar que se a gente resolver isso, a gente está resolvendo a vida das pessoas. Isso não é verdade. A gente tem um limite material e a gente tem um não limite, é absolutamente limitado. É como a gente falou agora da distância das estrelas, que estão além e dentro de nós. E o artista, ele é guardião dessa outra fase do desenvolvimento humano, da jornada humana, que é necessário. Então, é isso, né, Adri? Esse desejo de fazer algo, primeiro por nós, e segundo por aqueles que vivem vidas parecidas com a nossa, mas sempre muito bem-vindo todo e qualquer ser humano que aprecie aquilo que a gente faz e o resultado daquilo que a gente faz. Né? Claro, até mesmo porque os temas que nós abordamos, lógico, sempre focados na música, que é a ferramenta com a qual nós trabalhamos mais intensamente, mas os temas que nós abordamos são temas muito psicológicos, são inerentes ao ser humano. Agora nós estamos saímos do Telegram, e continuamos no Telegram, né? Mas, tipo assim, expandimos, nós não saímos, nós expandimos, que o ponto continua lá. E expandimos para o Instagram, para o YouTube, e também agora com uma nova fase que vamos começar, já iniciamos, né? Que é um caminho pela voz, que é esse nosso projeto, onde vai ser realmente direcionado a pessoas que queiram também trabalhar com esse questionamento, mas isso a gente vai dar as novas informações de 2022, aguardem. Mas já temos bastante material, e todo esse material também é um material de ajuda também ao outro, com questões de respirações, exercícios práticos, como no cafuné da semana que nós tínhamos, temos pelo menos uns 20 episódios. O podcast, o MandalaCast, que é maravilhoso, de Carol, que produz já não sei quantos podcasts nós já temos, mas já temos uma lista. A gente tem bastante episódios. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, Adri. Os cafunés, como é que a pessoa faz para acessar esses cafunés? Quem perdeu os cafunés passados? Porque eles estavam lá dentro do Telegram. O que você está pensando em fazer? Disponibilizar em alguma plataforma? Vou disponibilizar na nossa. Eu acho assim, quem estiver com interesse realmente, porque são cafunés, esse cafuné da semana, para quem não sabe, era logo no início do projeto do Mandala 7, quando nós estávamos apenas no Telegram, semanalmente nós tínhamos um exercício dedicado à respiração, à escuta atenta ou à leitura atenta. Existem vários focos sobre isso.
né? Mas todos eram focados primeiramente na escuta do teu próprio ser, onde você tem uma parada, onde você pode simplesmente parar a sua ansiedade e concentrar na sua concentração, na sua respiração, desculpe. E tudo isso, se alguém estiver realmente muito agoniado, pode escrever para a gente, não há problema nenhum, ou no Telegram, ou no Instagram, nós estamos lá o tempo todo, e eu posso mandar os links dos vídeos, que estão todos organizados, mas nós vamos disponibilizá-los também em 2022, de acordo com os temas que nós vamos abordar, porque já começamos já com a série do hermetismo, e tivemos 2 pessoas maravilhosas que nos ajudaram, foi agora quase no fim do ano, né? Com a Sabá Moraes, que é também uma grande artista e é também uma teósofa. Então, nós a convidamos, ela deu uma noção inteira de como funciona a teosofia, a música e como essas leis herméticas são leis, e por serem leis, elas estão presentes no nosso cotidiano e também na música. E depois a Carola trouxe aquele homem maravilhoso, a viola. Maravilhoso. Gente, vão no YouTube e ouçam essas 2 entrevistas que estão realmente fantásticas. É muito conhecimento. Claro que eu sei que nem todo mundo tem esse tempo e nós vivemos em uma época onde qualquer coisa que dure mais do que 5 minutos ou 3 minutos, né? Ela é descartada. E eu sei que o tempo do Natal e Ano Novo, muitas pessoas têm livre, mas essa liberdade é uma liberdade que leva muito ao estresse, porque você se acumula de tantas funções, de tantas coisas, e quer fazer tantas coisas ao mesmo tempo que você não conseguiu fazer durante o ano, que você esquece de si mesmo. E no tempo, ao fim, você está mais estressado do que se estivesse realmente parado. Tentem, ao menos, fazer uma pausa para si próprios. Uma pausa. Nesse momento agora, 1 segundo atrás, caiu uma flor aqui, aí atrás da Carola. Se eu não estivesse realmente concentrada nela, eu jamais veria isso. A gente precisa estar no momento presente, seja ele qual for, por mais doloroso que seja, porque só assim a gente vai poder também se libertar dele no futuro. Então, eu sei, uma mandala ela só pode ficar em pé se todos os nós dela estão bem afiados, como as minhas que são de crochê, feitas pela Dona Cris Lisboa, maravilhosa. Mas assim, e todas as mandalas são assim, elas precisam de ter uma firmeza nos seus nós. E é essa firmeza que nós buscamos nas nossas discussões, é essa firmeza dentro da ferramenta musical, que é uma ferramenta universal. Eu diria até que é uma ferramenta, sei lá, planetária, porque se sabe que até mesmo no universo existem sons e tons e ritmos, e a gente sabe que tudo funciona com essas leis, e todas essas leis estão inseridas também na música. Então, a música, pensem bem, ouçam bem a música que vocês se propõem a ouvirem. Se propõe a prestarem atenção, por mais que vocês não entendam totalmente o sentido do que ela possa passar para você, de imediato, o superficial, a leitura superficial, né? O que vocês sentem com ela, qual o mundo que você pode imaginar ouvindo essa canção. Fechem os olhos, nem que seja por 5 minutos, 4 minutos que seja, mas somente para isso. Não para 10 mil coisas. Eu sei o quanto é difícil. Também sou mãe de família, agora eu tenho uma outra posição, mas já vivi em ambientes bem barulhentos, sei o que é isso, mas a gente pode colocar um fone de ouvido, pode colocar um pedacinho de algodão, seja o que for, e parar e ficar concentrado em si mesmo, ouvir o seu próprio som. Isso é muito importante. E eu posso dizer de coração que isso te dá um salto equacional no teu próprio ser, porque você passa a se ouvir e passa a se ver. A gente geralmente só olha o outro, mas a gente se esquece de se olhar no espelho, independente da nossa maquiagem. A gente só quer ver o que está fora. E quando a gente ouve a música, entrona a música, a gente passa a se ouvir também.
porque você ouve o que você sente a respeito dela, o que você pensa a respeito dela. Pode até ser uma coisa que não seja muito positiva, tudo bem, nem todo mundo gosta do mesmo estilo, da mesma forma, não tem problema nenhum. Isso é que é bom, nós somos diferentes, e por isso que existe esse mundo tão aprofundado e tão diverso que é o mundo da música. É por isso que nós apostamos nisso e colocamos nesse projeto o nosso coração. Isso eu estou certa de dizer que a gente colocou o nosso coração, né? Porque a gente não só aprendeu muito, mas a gente cresceu muito com isso e estamos abrindo outros horizontes. Conhecemos pessoas maravilhosas, né? Que também nos levaram a questionar coisas assim que nem estávamos esperando, né? Que fosse ocorrer, e isso é bom. E por isso eu fico, assim, muito esperançosa que o nosso projeto vá adiante, né, Carol? Que vá adiante. Depender de mim, vai. Depender de mim, vai também, com certeza. Então, então assim, tudo que eu posso desejar é que quem não tem o conhecimento desse projeto, que entre lá no Instagram, dê uma olhadinha mais ou menos do que se trata, dá uma olhadinha no YouTube, se quiser pode entrar no canal do Telegram, é só mandar uma mensagem lá por esses 2 canais que são abertos, porque no Telegram já é um grupo um pouco mais fechado, mas em breve nós vamos abrir também para mais pessoas, porque nós achamos que conhecimento e discussão sobre o conhecimento é algo que não pode ser fechado a nenhuma mandala. Ele tem que se expandir com essa mandala. E quanto maior nossa mandala ficar e mais forte ela ficar, muito melhor será para todo mundo. Com certeza. É isso, né, Adrizinha? A gente vai fazendo as coisas, a cada coisa que tem acontecido ao longo desse ano de 21, né, que agora encerra, que veio acontecendo, eu percebi na qualidade do que eu fazia, na qualidade do resultado que eu obtinha, a marca do Mandala 7. Como que, para mim, pelo menos, né, porque eu sempre te falo isso, eu sou a paciente número 0 do Mandala 7, a paciente número 0 de Um Caminho pela Voz, que é esse projeto nosso de... O que é o Caminho pela Voz? O Caminho pela Voz é um trabalho de bioenergética e voz, né, Adri? A gente pode dizer? Pode. Você colocou você assim. Não, eu não, né? Você é ótima para colocar os cabeçalhos e fazer toda... Pois é. Né? É bioenergética e voz, mas é também uma coisa que você também fala, que eu acho genial, que é essencialmente aprender a gritar a própria voz. E não deixar que a sua voz seja terceirizada. Porque realmente, né, a gente às vezes não se considera tão bom cantor, tão boa cantora, quando você é um amador, ou quando você é uma... enfim, não é nem amador você não é um cantor. Eu vejo um perigo muito grande nessa coisa da gente terceirizar que alguém cante o seu canto. Eu acho que todo mundo tem que cantar bem ou mal. E o desejo do Caminho pela Voz é justamente, a partir daí, cantores e não cantores, aprenderem a gritar o seu próprio som, sua própria voz, significar o que diz, e aí a gente grita menos como sociedade, a gente fala, a gente encontra o tom certo para dizer aquilo que a gente tem para dizer, porque a gente está ressignificando os tijolinhos da nossa comunicação, né? Então, o Caminho pela Voz, acho que tem essa missão, tá? A gente fez há talvez 3 semanas o primeiro encontro, a gente já obteve algum resultado da turminha que veio com a gente, e eu acho que o Caminho pela Voz ele é um resultado natural do trabalho do Mandala, né? É como se o Mandala fosse uma forma pública que a gente encontrou de fazer a nossa formação como formadoras, né, como encaminhadoras, e aí agora eu acho que isso está gerando resultados. Mas eu acho que vai continuar podcast, vai continuar vídeo, vai continuar tudo isso, Claro. E as coisas vão ficando mais arredondadas. Mas é o que eu te falava, de tudo que eu fiz, todos os trabalhos que eu fiz, eu percebi o quanto o Mandala me transformou para melhor. Como o Mandala me ajudou a atravessar esse segundo ano de pandemia, que não foi fácil. O primeiro ano de pandemia não foi fácil por uma série de motivos, o segundo ano por outra série de motivos, e vamos entrar agora no terceiro ano, né? Porque a coisa ainda tem um caminho para percorrer com a gente. Sim. E eu espero que o Mandala faça mais uma vez esse trabalho, né? De ter, como você mesma disse muito bem, de criar esse excelente hábito de voltar para si. Porque não é porque a gente está em casa em lockdown, por exemplo, que a gente está voltando para si. Não, a gente às vezes está em casa que nem um bicho enjaulado e que não está fazendo nada, né, de realmente produtivo.
como se produtivos também fosse uma coisa importante, mas eu digo de válido, porque às vezes não ser produtivo é a melhor coisa, deixar a É, coisa... eu acho que assim, essa questão, como eu disse, que tu estás colocando, nós vivemos em tempos anormais do que nós éramos acostumados, porque a nossa geração está vivendo uma pandemia, coisa que a geração passada, por exemplo, não viveu. A última que viveu foi no caso da peste negra, ou na peste negra foi. Houveram outras pandemias, uma Não, coisa teve outras lógica, teve pandemias outras, bravas né? aí. Teve outras bravas, A né? gente Teve teve a umas 100 anos espanhola, atrás. teve a espanhola também, teve tanta gente. Isso aí é lógico, mas nós que estamos nessa geração, para gente que já você queira ou não queira, por mais que nós tenhamos ainda uma pirâmide muito complicada em termos do mundo, né, da pobreza e da riqueza concentrada, mesmo assim, de acordo com os estudiosos da estatística, ainda existem muito mais pessoas no mundo hoje que têm muito melhores condições de vida do que há 100 anos atrás, do que há 200 anos atrás. Claro que isso tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a ciência, né? Por favor, tem a ver com a ciência, tem a ver com as vacinas, tem a ver com os remédios, com tudo que foi desenvolvido nesse período. Então, por esse motivo também, nós nos tornamos pessoas que, queiramos ou não, é tudo muito lógico que nós tenhamos acesso a tudo. Só que isso não é lógico. E isso a pandemia deixou muito claro para a gente. E que o ar que nós respiramos não é somente o ar que respiramos porque temos direito a ele, e sim porque é uma bênção tê-lo. E quando nós não temos mais acesso a ele, no caso é onde ataca mais, né? No caso os pulmões, né? No caso da Covid, ela ataca muito os pulmões e por isso que as pessoas estão, né, nas UTIs. Aí você vê o valor da vida através de algo que você já achou que era lógico, né? Que era o normal você ter. Por isso que se torna anormal. Então, eu acho que são coisas que não são pequenas, não é que eu acho, é lógico que não são. Sem água, nós não vivemos. Né? E a gente não dá valor a essas coisas. Uma vez eu vi uma pessoa que falou assim, se nós agradecêssemos à noite todas as coisas que nós temos e ao acordar nós só tivéssemos as coisas que nós tivéssemos agradecido, como você acordaria amanhã? Olha, imagina, né? A gente deita, começa a reclamar, quem ainda faz sei lá, uma concepção ainda de oração, ou sei lá o quê, de conexão, cada um dá o nome que bem entende, mas se eu não agradecesse a cama que eu tenho, se eu não agradecesse, sei lá, a água que eu tenho à minha disposição, o ar que eu tenho à minha disposição, e tudo que eu agradecesse, fizesse uma lista, no outro dia eu teria, o que eu não agradeci não teria, gente, é muita coisa. A gente se esquece disso e deixa a vida passar pela gente. É uma pena porque a gente só vai se dar conta disso muitas vezes muito tarde, quando a gente já não tem. Então, eu acho que dentro dessas conversas que nós realizamos e todos esses processos, isso fica muito mais aprofundado, porque a gente discute sobre coisas muito básicas, mas que são coisas que sem elas nós não podemos viver. Né? Ou viver de uma forma... Bom, viver sem o ar não dá. Isso é meio complicado, né? Ainda não chegamos ainda nesse nível, né? A gente pode ficar durante muito tempo no hospital, né? Assim, como induzido, mas não é uma vida que possamos aproveitar, sair, fazer o que bem entende da sua vida e ter autonomia, né? Corporal. Então, eu acho que a gente pode agradecer pelas pequenas coisas e quem está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir, agradecer por poder ouvir, agradecer por poder sentir, agradecer por respirar e por poder levar à frente outros agradecimentos que você vai precisar na sua vida, que você imagina na sua vida, como sonhos, como objetivos, como metas, que são todos necessários, mas nenhum deles pode ser atingido se nós não tivermos as coisas básicas da vida. E essas coisas básicas são inerentes a todo ser humano. Não tem jeito. O respirar, ele é inerente a todo ser humano. O ouvir, nem tanto, porque existem os surdos, existem surdo-mudos, eles desenvolvem uma outra linguagem, que é uma linguagem fantástica também, mas eles são muito mais especiais porque eles desenvolvem essa linguagem, né, em um mundo que não é feito para eles. Porém, para gente que pode ouvir, ver,
respirar acima de tudo, sentir o nosso corpo, poder observar o momento e poder se concentrar no outro, que isso seja visto também como um presente. Porque se a gente só se concentra no passado e no futuro, nosso presente não existirá mais. E uma concentração na carência, né? Você está falando da oração da noite, onde a gente, é claro, agradece, mas a gente pede, né? Como se a gente soubesse aquilo que a gente precisa. Eu olho para essa coisa de manifestação do desejo, manifestação da vontade, promessa, pedidos a Deus. Eu sempre fico assim, mas, espera, será que eu sei aquilo que preciso? Eu sei aquilo que, dentro do meu molde de vida, né, daquele molde de vida que eu adotei, do padrão ideal, é aquilo que me falta. Mas será que eu não sei, eu realmente não sei. O Khalil Gibran fala no Profeta, né, sobre a oração, que a única oração que é realmente válida não é aquela que você faz por si, não é aquela que você faz para o outro, não é nem o silêncio que você faz no templo, unido às outras almas que vão em silêncio a esse templo do espírito, né? Não precisa necessariamente ser um templo material. Mas a oração válida é aquela do próprio Criador falando através de sua boca. A oração que ele quer orar através de ti. E aquilo me intriga muito. Porque às vezes a oração que quer atravessar nosso sistema, né? Corpo, mente e alma, é o próprio canto. Né? O Criador cantando através de você, orando que no fim das contas é o quê? É a força reconhecendo-se a si mesma, apaixonando-se por si mesma, parindo-se a si mesma, morrendo-se a si mesma. No fim das contas, a gente está dentro do todo, né? Então, o todo aquilo que a gente concebe como vida é a própria vida se revolutando em espirais de si para si mesma, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer isso. E aí, eu fico sempre com essa pulga atrás da orelha com relação a fazer uma oração de pedido. E às vezes até do agradecimento, Adri. Eu acho que reconhecer que... Você lembra daquela história que eu te contei de quando eu fui agora recentemente no meu aniversário assistir a Missa dos Pretos, dos Atabaques, lá em Salvador? Uhum. Eu te falei, né? Que lá é uma missa, só que é um grupo... É um ensemble de candomblé, com instrumentos do candomblé cantando em todas aquelas músicas. E é uma experiência linda, é uma experiência de muita fé, de muita beleza. E uma coisa que o povo preto tem, aquele povo preto especificamente lá que eu vi, eles têm uma galhardia, eles têm um orgulho da vida que eles têm. Não porque eles tenham a vida, não o estilo de vida que eles têm, mas a vida. Eles honram a vida de uma forma. Então... ali eu entendi, por exemplo, o Kyrie eleison, Cristo eleison, né? O Senhor tem de piedade de nós, de Cristo dá-nos a paz. Cristo dá-nos a paz. Que a gente fala na missa, né? No rito católico, porque aí você entende, você reconhece que a força que emana, você é parte dessa força, você não é tudo, você não é onipotente, mas você reconhece-se como parte importante, orgulhosa, feliz por fazer parte desse grande ecossistema do cosmos, e onde tudo aquilo que lhe falta naturalmente será acrescentado. Então existe uma gratidão natural de estar repousando no cosmos. Foi a sensação que eu tive de ver aquela gente tocando os atabaques, dançando e cantando, mesmo na mais profunda dor, o sentido de transcendência, de confiança extrema nessa força que nos sustenta, é uma coisa que você via o tempo todo, Adri. Percebia, nem vê com os olhos, é uma percepção que você tem clara. E isso vai para a vida deles. Né? Você está em Salvador, de A a Z, ricos e pobres, brancos e pretos, A a Z, é do lugar, é da cultura do lugar, é colocar a transcendência em primeiro lugar. E me chama muito a atenção isso, porque aí a gente cai nessa coisa do agradecer, que é importantíssimo, mas é que passa pelo agradecer,
mas vai além do agradecer, vai no repousar Claro, no cosmos, né? claro. E pedir, para que pedir? Pedir é bom, né? Pedir, reconhecer que você pode melhorar, mas no sentido de pedir ou fazer promessas e barganhas, ou se entristecer com Deus se você não recebe aquilo que você julga que merece, é um tanto quanto ingênuo, né, Adri? Não, eu acho até meio, assim, meio, bem egoísta, né? Porque, assim, eu até vi uma charge esses dias no Instagram que eu ri bastante. Tinha Jesus, a figura de Jesus e a figura de uma pessoa. Diz assim, ai, Senhor, nesse Natal eu quero pedir... Aí Jesus levanta a mão e diz, espera aí, só um instantinho. Quem é que tá fazendo aniversário aqui mesmo? Sabe, eu achei ótimo isso, entendeu? Porque assim, você vai a uma festa de aniversário, você vai à festa de alguém que está sendo homenageado, pelo menos oficialmente, você não pode ignorar quem é aquela pessoa, que presente você vai dar àquela pessoa, e não você não vai chegar lá na frente do aniversariante e assim, cadê o meu presente? Eu quero te pedir isso. Tem muito isso. Lembrancinhas de Uma aniversário. Aqui no lembrancinha de Rio de aniversário. Janeiro, quando a gente, Ok. né? Bom, eu Cadê sei. minha Lá em Belém lembrancinha? também. Lá em Belém tem também. Tem Pratinho de também. doce. Tem pratinho de doce. Mas aí já é o fim da festa. Você não pode chegar logo assim, né? Você tem que oferecer algo, tem que oferecer os seus presentes. E eu acho que essa história de oferecer os seus presentes é o que tu estás falando. É a forma ativa do agradecimento. Não é só da boca para fora, porque no nosso caso, como somos cantoras e professoras, quando a gente está dando aula, quando a gente está fazendo nossos projetos, quando a gente está cantando, quando a gente está em vários projetos, na nossa conversação, a gente está se doando, a gente está doando tudo que a gente já tem como bagagem, do que a gente já aprendeu, do que a gente está tendo de insights. Eu tenho um monte de insights quando eu converso contigo. Essa que é a verdade. Também. Então, assim, às vezes até eu fico assim, ok, interessante isso, não sabia que eu sabia. Por quê? Porque a gente está tão inserido naquilo e a gente está também agradecendo, a gente está presenteando esse agradecimento, é um agradecimento ativo, que foi o que tu vistes lá, esse modus na Bahia, em Salvador, no caso. E isso é fantástico, porque isso também transcende ao teu estado material. Todo ser humano ele precisa, logicamente, de uma base. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. E se a nossa pirâmide universal não fosse uma pirâmide tão mal feita, uma pirâmide tão complicada, em que pouquíssimos ricos estão no topo e a maioria está com problemas, nós teríamos um pouco mais da felicidade no geral, porque o meio da pirâmide seria um meio muito mais gordo, um meio muito mais denso, um meio muito mais gostoso. Mas quando a gente consegue agradecer, presenteando o que nós mesmos somos ao outro, independente da situação que nós estejamos vivendo, a gente também está fortificando essa pirâmide, não só a nossa, mas a do outro também. E isso também dá o sentido de comunhão, que não é só aquela coisa religiosa de fé. O religar, ele também te religa ao outro. E se você é uma centelha divina, e eu também sou, então a gente vai brilhar muito, muito mais se nós estivermos juntos. Creio eu, né? Então, assim, tem aquele ditado, né? Que one note is not just one note. Uma nota não é só uma nota. E quando ela está numa partitura, independente da modulação que ela está em uma harmonia, independente da tonalidade que ela está, do estilo em que ela está sendo tocada, por quem ela está sendo tocada, por quem está sendo interpretada, ela vai ter colorações diferentes, ela vai ter pesos diferentes. Então, nós também somos essas notas no universo. Nós fazemos parte dessa partitura, dessa centelha divina. Nós somos a centelha divina do todo, né? Do todo, da mandala inteira. Né? Então, eu acho que isso a gente não pode esquecer nunca e não ter também, não deixar essa perspectiva também de nos apagarmos. A gente não pode se deixar apagar, que foi o que tu falaste. A gente não pode pensar que assim, nós não somos nada. Não é que nós sejamos onipotentes, mas também não somos o último degrau. A gente pode se equiparar e ficar no meio da pirâmide, para que ela se fortaleça e deixe de ser uma pirâmide, para que seja algo muito mais aberto. Né? Esse é o objetivo que, pelo menos, pessoas que querem crescer juntas compartilham. É verdade, Adri. É verdade. Muita manga para pensar, né?
Aliás, é tempo de manga. É tempo de manga, estamos Ai, na não época da é manga. sacanagem comigo. Eu tô aqui do outro lado do mundo, mas eu vou fazer creme de graviola para o Natal. Vou fazer creme, porque aqui Onde vende é que graviola. você acha graviola Meu aí? amor, aqui nós somos todos mafiosos, a gente consegue tudo. Temos maracujá, temos graviola. Amanhã vai ter creme de graviola com castanha do Pará para o Natal, tá? Logo avisando. E pudim de maracujá. Adriane vai já fazer. Eu Quem que tô. tem Vamos encerrar essa conversa aqui falando de coisa boa. Eu queria saber, por falar em ser mafiosa, como é que vocês paraenses conseguem sair do aeroporto com aquele isopor daquele tamanho? Onde é que custa aquilo? Quanto é que Todo custa? mundo Agora eu não traz posso dizer. Agora eu não posso dizer porque faz muito tempo que eu não vou ao Brasil. Faz o quê? 3, 4 anos. Mas o isopor mundo é... o tamanho daquela mala de como chama? Aquilo tem o quê? Pirarucu inteiro, né? Não, tem açaí, não senhora, tem açaí, tem tapioca, tem peixe, os peixes, logicamente, da região, tem também o pirarucu, tem farinha d'água, né? Porque tem as farinhas d'água de lá que não tem outra parte, não tem outra parte do mundo, essa que é a verdade. Então, assim, cupuaçu, bacuri, as polpas todas a gente leva. E, assim, dentro do Brasil, faz aquele isopor poderoso, empacota todinho, lógico, porque senão vai arrebentar, né? E despacha. Infelizmente, internacionalmente, não dá para fazer isso. Essa muamba não dá para fazer, infelizmente, porque tem o raio-x que passa e não deixa. Eles não vão reconhecer, então é meio complicado. Eles não vão reconhecer essas pastas. Eles não vão reconhecer, coisas. eles vão dizer, o que é isso? Tapioca, isso aqui é cocaína, né, galera? Cocaína amazônica. Eu, não, querido, até explicar, são 24 horas na polícia, não dá. Eu já arrisquei algumas coisas, mas no Brasil, com certeza, isopor para cá, isopor para lá, não tem essa. A gente tem que levar, porque a gente tem tanta saudade desses gostos, né? Desses sabores, né? Porque são sabores que te remetem realmente, eu não digo nem à infância, mas no meu caso, me remete, eu sei que há muitos paraenses e amazonenses também, te recorda algo que vem da tua ancestralidade, sinceramente. Sinceramente, isso é uma coisa que eu provei aqui, porque nós compramos um ano aqui, estava aqui a Nayara, que já conheceste, minha grande amiga, né? Ela estava aqui, de férias, né? Mas ela tinha muito tempo que não estava em Belém. Aí eu fiz um creme, tinha uma polpa de cupuaçu aqui em casa, porque aqui a gente tem mafioso mesmo. Aí, polpa de cupuaçu, leite condensado, creme de leite, eu fiz aquele suco gostoso, né? Um suco creme, né? E dei para os meninos. Meu filho tomou, ela tomou, todo mundo ficou assim. Sabe aquele silêncio? Solenidade. Uma solenidade. Não, foi todo mundo falando, como eu falo pra caramba, né? Todo mundo assim, né? Desse jeito, né? Povo de feira. E todo mundo tomou e ficou um silêncio na cozinha que me espantou. E eu entendi. Você realmente retoma um tempo e que você tem no coração, que você tem nas suas células, tem na sua memória e que ele é reavivado quando você tem acesso a esses sabores. E aí vai com outras coisas, né? Com música, com tudo, mas agora está falando de sabor, né? Chama comunhão, porque que a Igreja Católica e muitos outros ritos incluem o alimento. O rito matriz africana vai ter alimento, porque a gente é comendo a comida que a gente conta a nossa história. O alimento é uma coisa muito séria. Ih, Adrício, aí olha, a gente podia já viram podcast. Que a gente vai ter, olha, gente, só colocar aqui, se enumerar aqui os títulos do que a gente já discutiu hoje, só era uma despedida, desejar Feliz Natal, mas a gente tinha que fazer, mas a gente fala pelos cotovelos, né? Míseros 43 minutos, eu acho que a gente tem um podcast. Tem um podcast do fim do ano. Tá bom. Minha senhora, vamos seguindo nossa vida. Feliz Natal para você. Feliz Natal, amada. Desculpa. Sabe que eu te amo, um beijo. Hein? De verdade. Eu também. Continue conosco no Mandala 7 em 2022. Deixa um beijo também para quem nos escuta e agradecendo a escuta, agradecendo a colaboração, agradecendo quem pergunta, quem interage e agradecendo também quem está muito na moita, porque a gente às vezes eu também tenho isso com alguns canais, que eu não interajo, não faço nada, eu só vou lá e entro naquele átrio, naquela coisa gostosa, e é isso, a gente está à disposição. Isso aqui é presente mesmo para quem chega. Claro, né? claro, vamos caminhar junto. Beijo grande. Beijo, Feliz Adrizinha. Natal. Para nós. Beijo, querida. Tchau.